As águas do São Francisco estavam por cima da ponte. Este é um grande motivo que não pude atravessar. Mas isto eu achei foi bom. Fui obrigado a voltar pra casa do meu amor e passei a noite por lá. Fiquei a noite inteira ao lado da moreninha esperando as águas baixar. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços para aumentar o amor da gente. E eu pedindo ao São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando. As águas podem aumentando, meu amor, fica contente. As águas de São Francisco. Que atravessar o rio. Eu voltei pra casa do meu bem, achei bom demais. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços para aumentar o amor da gente. E eu pedindo ao São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando. As águas podem aumentando, meu amor. Fica contente. As águas do São Francisco estavam por cima da ponte. Esse é um grande motivo e não pude atravessar. Mas isto eu achei foi bom. Fui obrigado a voltar pra casa do meu amor. Passei a noite por lá. Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha esperando as águas baixar. Adiantou a no negócio. Oh, 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 oh. Primavera florescendo, dias leves ao seu lado. Aqui no Nutri Shopping Supermercado. Aproveite a nossa terça do suíno. Bisteca suína, R$ 17,99. Costela suína Seara sem pele, R$ 22,98. Pernil suíno, R$ 16,98. Linguiça suína toscana Aurora, R$ 16,99. Paleta suína, R$ 15,98. Válidas para 9 de setembro. Nutri Shopping Supermercado. Cada dia mais perto de você. Adiantou a no negócio. Oh, 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 oh. Toca aí já, ó. César Guerreiro, manda um abraço pro Jairo Luiz. 6h32.
César Guerreiro. César Guerreiro. Quem mais? Jairo Olha o Luiz. nosso amor, valer. Quando a gente fez a primeira vez, foi um amor de você. Desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando bem por mim, Esse é o camisa estava 10 do assim, governo. preso nos seus braços. De amor, eu sei que você se esquecer essa emoção de uma vez entregar seu coração. Paixão no peito, fome que fiz mulher pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Olha o nosso amor valente, a gente fez a primeira vez. Foi como acontecer, desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei por mim, estava assim, preso, seu laço, e bem de amor, eu sei que você vai. Não consigo esquecer essa emoção de uma vez me entregar seu coração. Essa paixão não fez fugir, o amor desse não some. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher pra sempre seu homem. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para ti. Chora, chora, e não vai embora. Não vai, e não vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que gosta de mim. Amor, quero buscar tudo. Eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai, se ela vai embora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Chora no meu ombro que não vai embora. E não vai embora. Não vai embora. Quem chora
Eu juro que não vai embora. E não vai embora. Porque gosta de amor. Que não sai. Sentimento. Não sei se a saúde se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora. Porque não gosta de mim. SFM, 24 horas de música sertaneja no ar. Esta é a 93.3. NFM. Campo Grande Região, a rádio do agronegócio. Emissora do grupo Gonzaga de Comunicação. NFM, a rádio do agro. Do agronegócio. O programa do Homem do Campo está no ar. Obrigado, homem do campo. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. Estamos começando, mais uma edição do nosso Agronegócios. Nesta terça-feira, hoje, o dia 9 de setembro, com a direção-geral de Josi Alcântara Gonzaga, produção e apresentação do jornalista Ciro Pinheiro, e está no ar mais um show de informações que o meu amigo produtor precisa saber. As principais informações do agronegócio agora. Então vamos começar, começar o nosso show de notícias, começando aqui pelo dólar. Uma boa terça-feira a todos vocês. Por falar em terça-feira, o dólar abriu hoje praticamente instável ante o real, com investidores à espera de eventos do restante da semana, como, por exemplo, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acontece no Supremo Tribunal Federal, e a divulgação do IPCA de agosto. Apesar do recuo no exterior, a moeda norte-americana pouco variou aqui no Brasil. O dólar à vista começou hoje em alta de 0,07% e está sendo negociada agora a R$ 5,41. Após aí 3 sessões consecutivas de perdas, O dólar reagiu bem pouquinho no fechamento do pregão ontem. No ano, a divisa americana já acumula uma queda de 12,32%. Cotações da arroba do boi. A situação está complicada, A arroba do boi gordo começou a semana com os preços despencando ontem nas praças de São Paulo. E com certeza isso reflete também nas demais praças do país. Escalas de abate alongadas, incertezas com demanda interna e oferta de animais limitam movimento de alta da arroba. Tendência é de um mercado truncado e com altas limitadas para a arroba ao longo deste mês de setembro, em que esperavam aí uma melhora. Mas nós vamos saber tudo com o jornalista Alexander Horta, ele que conversou com a zootecnista e analista lá da HN Agro, a Isabela Camargo. Vamos acompanhar. Para me ajudar nessa análise, está aqui comigo Isabela Camargo, lá da HN Agro. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado que vem patinando, Isabela? Desde o começo de setembro a gente estava esperando aí por alguma reação. Os preços até sobem, ajustam, depois caem de novo, enfim. O mercado aí está meio sem novidade, me parece. O que você tem visto aí do mercado e como que a gente pode analisar a precificação da arroba nesse momento, em plena primeira quinzena de mês, Isabela? Olá, Alexander. Olá a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos entender aí o que está acontecendo, Alexander? E a gente teve aí a primeira semana de setembro com preços firmes, mas
andando de lado, vamos dizer assim, né? O que a gente diz aqui. E o que a gente observa, né? A gente vê uma oferta que não abundante em relação aos animais terminados, mas a gente vê alguns frigoríficos, né, com escalas mais alongadas, resultados aí de parcerias, né, confinamento próprio, e isso acaba do lado do frigorífico tendo um menor interesse, né, nas compras, e do lado do pecuarista, cautela na hora de negociar, né, aguardando melhores preços, e aí a gente vê então essa briga e esse mercado andando de lado que a gente viu nessa primeira semana. Qual é a nossa expectativa? A gente acredita que durante essa semana a gente ainda vai observar aí esse cenário, a gente vê que alguns frigoríficos estão com escalas mais alongadas, sim, girando aí 8, 9 dias, e os pecuaristas receosos na hora de negociar. Segunda-feira, normalmente é um dia que a gente tem um cenário, esse cenário ainda mais cauteloso. Normalmente a gente observa isso na sexta e na segunda, então a gente vê negócios acontecendo mais devagar nesses 2 dias, e aí ao longo da semana as coisas vão ficando mais claras, né? Então a gente deve ver ainda hoje um cenário, umas negociações, né, acontecendo de forma mais lenta. E aí, do lado da demanda, como você disse, a gente está na primeira quinzena do mês, a gente vê preços firmes também no atacado, a gente viu aí o início da semana passada com as negociações acontecendo de forma mais lenta, mas com o recebimento de salários na sexta-feira, né? Esse movimento aumentou aí durante o final de semana e colaborou aí para preços firmes no atacado. E pensando também em mercado internacional, a gente teve divulgação aí das exportações, vocês vão falar sobre isso depois, né? Mas resultado positivo para as exportações, e a gente deve ter hoje resultados aí da primeira semana de agosto, que com certeza vão ser números aí positivos também para a exportação. E aí, pensando que exportação vem colaborando, né, para escoamento aí da nossa produção. Você lembrou aí dos preços firmes no atacado e principalmente do recebimento do salário a partir da última sexta-feira. Você acha que isso pode ser um fato para enxugar mercado e fazer aumentar a demanda dos frigoríficos? Ou essa tranquilidade em relação às escalas vão deixar o frigorífico menos agressivo aí nas compras, Isabela? Alexandre, a gente tem que sempre lembrar que a demanda, né, quando a gente tem principalmente mercado interno, quando a gente tem esse mercado mais aquecido, sim, gera o interesse dos frigoríficos aí em procurar, né, melhores negociações. Com certeza isso acaba ajudando. Mas, como eu disse, a gente tem alguns frigoríficos com uma situação um pouquinho melhor, mas aí a gente tem que pensar que o frigorífico do mercado interno talvez não tenha tanta parceria como os frigoríficos maiores que acabam atendendo aí o mercado externo. Então, tendo um mercado interno mais movimentado, esses frigoríficos aí que atendem o mercado interno tendem sim a buscar, né, fazer mais negócios e acaba pagando um pouquinho mais aí para atender suas escalas. Então, tendo esse mercado aquecido, sim, a gente gera um interesse do frigorífico em buscar mais animais. Dá para dizer, Isabela, que o mercado é de estabilidade alta, certo? Sim, na nossa visão, sim, Alexander. A gente não acredita que tenha uma oferta aí muito abundante disponível que poderia virar aí em relação aos preços, trazendo uma baixa aí muito significativa. Quando a gente via, por exemplo, em julho, que uma oferta maior acabou gerando queda em relação aos preços. Na nossa visão, a gente deve ter sim esse mercado mais firme ao longo de setembro aí, andando de lado, mas com firmeza, a gente acredita sim. E aí tem vários fatores, né, que nos faz acreditar nessa visão, né? Então a gente tem exportação indo muito bem,
e historicamente o segundo semestre as exportações são maiores, né? O volume exportado é maior do que no primeiro semestre. A gente tem agora no segundo semestre as fêmeas saindo de cena um pouco, né? Quando a gente compara com o primeiro semestre, e historicamente também o poder de compra do consumidor é maior no segundo semestre. Então, junto, né, esses fatores, a gente acredita que continue trazendo firmeza, assim, para a arroba. A gente vê pessoal falando, maior volume de animais confinados em relação ao ano passado, mas também a gente tem uma exportação muito mais forte do que a gente via o ano passado. A gente tem volume 15% maior do que a gente tinha em relação ao ano passado. Então, se a gente for pensar aí, a gente já teria um destino para esse volume maior, né? Ou seja, mesmo que haja aí uma oferta maior por parte dos confinamentos, teoricamente essa oferta já estaria meio que contratada aí pelo mercado em função da necessidade de exportar esses animais. O IBGE divulgou, né, parte dos números aí de abate, e a gente tem, depois de 2 anos, então 2022, 2023 e 2024, a disponibilidade interna de carne no primeiro semestre foi maior em relação ao ano anterior. E a gente teve agora em 2025, no primeiro semestre, uma queda de 3,1%. A gente continua crescendo a exportação, como eu disse, a gente deve ter uma exportação ainda maior do que no primeiro semestre, e a produção é menor, porque a gente tira as fêmeas que são enviadas aí para o abate, vamos pensar não em fêmeas novilhas, né? A gente está pensando em fêmea de descarte, né? E aí, então, a gente deve ter menor disponibilidade interna. Quando a gente tem menor disponibilidade interna, a gente consegue agregar valor aí ao longo da cadeia. Pois é, essa questão das fêmeas ela é muito importante, né? E a gente tem que entender que foram as fêmeas que fizeram a diferença em termos de oferta no primeiro semestre, e agora, de fato, é saber se essas fêmeas vão mesmo sair da jogada ou não. Aparentemente já existe um processo de retenção de fêmeas acontecendo, e faz sentido essa retenção a partir de agora, né, Isabela? É isso mesmo. Então, o que que a gente deve começar a observar agora? A gente tem melhora em relação ao preço da arroba, e isso ajuda, né? Colabora aí para que a gente mantenha as fêmeas na fazenda, e a gente tem também preços firmes para reposição. É interessante a gente manter essa fêmea na fazenda. Então, a gente tem o início já de preços firmes para reposição, e na nossa visão, esse preço deve ficar ainda mais firme nos próximos anos, 26, 27, vamos por aí um pouquinho, 28. Então, a gente ainda deve estar no início, caminhando aí para o início dessa fase de alta. E lembrando, quando a gente pensa no ciclo pecuário, né? Tendo esses preços mais firmes, é interessante a fêmea ficar na fazenda, então a gente deve observar nos próximos anos diminuição na participação de fêmeas nos abates. Agora, para que isso aconteça na prática, é preciso que o criador fique estimulado, e isso precisa vir da alta dos bezerros, principalmente. A gente está vendo uma alta muito lenta, né, Isabela? Geralmente, esse ritmo de alta costuma ser mais rápido, ou não? Eu estou enganado. A gente já tem, Alexander, preços mais firmes, principalmente para as categorias mais jovens, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Então, hoje, se a gente pegar a relação de troca, arrobas de boi gordo, para compra, né, de um boi magro, um bezerro, a gente já tem que o pecuarista que faz a engorda, ele tem menor poder de compra do que o mesmo período do ano passado, né? Então, isso quer dizer que as categorias mais jovens têm preços, sim, mais firmes. Mas aí, vamos pensar, a reposição, o pecuarista ele vai procurar a reposição conforme o boi gordo vai andando, né? Então, se a gente tem melhores negócios, a gente tem mais interesse aí pelo mercado de reposição. Eu acredito que, assim, a gente, pensando em oferta também, quando a gente conversa com o pessoal, a gente já vê que não é uma oferta tão abundante como via antes, né?
Então, esse cenário aí de demanda com essa oferta restrita vem trazendo aí preços firmes. Esse mês, né, considerando os primeiros dias de setembro, a gente teve uma alta de 1,6% para o arroba do boi gordo, o boi magro alta de 1,2% e o bezerro alta de 0,6%. Então, a gente vê que principalmente as categorias mais zeradas nesse começo do mês, a gente teve preços mais firmes. A gente está aí num período de seca, né? Então, as categorias mais jovens agora, a gente tem uma menor procura, vamos dizer assim, né? E a gente está no confinamento, então realmente tem uma maior procura aí para essas categorias mais zeradas. Cotações da soja. É uma atrás da outra aqui, né? E é especialista em cima de especialistas. Com essa grande parceria nossa com Notícias Agrícolas e a NFM, a Rádio do Agro, no Mato Grosso do Sul. A soja começa terça-feira no campo positivo na Bolsa de Chicago, acompanhando aí principalmente as altas observadas no farelo de soja. Eu vou lá ouvir a companheira Carla Mendes. Ela está entrevistando o Vitor Caso. O Vitor é consultor de mercado da Venda na Hora Certa. E, Vitor, essa questão climática e de ritmo de plantio, que é o que a gente vai focar hoje, ela vai impactar diretamente na decisão do produtor de vender ou não. Exatamente, isso dá mais confiança de fazer contrato antecipado ou não, e isso reflete principalmente em prêmios lá na frente para a nossa safra 25-26. Vitor, a gente alinhou essa pauta justamente um pouquinho antes, coisa que a gente não costuma fazer, Não. né? A gente vai no feeling para entender o mercado naquele momento, mas a gente alinhou essa pauta antes para justamente a gente ampliar um pouquinho a nossa conversa sobre a questão climática, que é um ponto que está te preocupando, de certa forma, né? Esse ano ele lembra muito o que aconteceu 2 safras atrás, né? Onde a gente teve chuvas fracas lá no começo de agosto, segunda quinzena de agosto. Isso alguns produtores arriscaram, mas as chuvas cortaram lá setembro e outubro. Esse ano não é que não tem chuva, mas os volumes são baixos. A gente pode ter algumas chuvas mais esparramadas aí, e a gente vê as previsões climáticas trazendo grandes volumes lá em dezembro, né? E parte disso a gente pode atribuir também ao Laninha que está batendo na porta. Será que ele vai ter pressão esse ano ou não? Sim. Isso a gente vai ver mais para frente. Bom, vamos então, antes da gente chegar em dezembro. A gente está em setembro, comecinho, setembro geralmente é o mês que marca o início da nova Exato. temporada. Para setembro, a preocupação era principalmente o centro-oeste. A gente tem um calorão e a gente não tem chuva por lá. E no sul chove a cântaros. E isso é preocupante, né, Vitor? Porque já não vai permitindo com que esses estados do centro-oeste possam ir absorvendo umidade para ter uma condição de plantio mais à frente. E sendo mais técnico assim nessa parte da decisão do produtor, não é só a temperatura, mas também a umidade de solo, né? Exato. Precipitação acumulada. Alguns produtores usam a regra que é ter 100 milímetros acumulado de solo, de chuva, para poder largar o plantio, que aí a semente tem condição de sobreviver. Sim. Vale lembrar, por exemplo, lá em Sinop, Mato Grosso, não chove desde maio. Meu Deus. E final de semana passado estava fazendo 40 graus lá. Então, pensa colocar a coitada sementinha lá no chão. O milho vira pipoca se plantar. Mas, enfim, brincadeiras à parte. A gente precisa dessa primeira umidade de solo, essa condição de clima, para depois dar o arranque, um start com mais confiança, que mesmo se faltar chuva para frente, você tem um pouco de umidade de solo. E o que preocupa é isso, né? Setembro é um mês bem manchado, outubro passa a ter precipitação, mas quando a gente olha os acumulados aí 50, 75, algumas regiões aí com uma chance um pouco melhor de chover, falando do centro-oeste, né? Tocantins pega um pouco mais de chuva, a Bahia também aqui é um mês que outubro deve ser abençoado com bastante chuva ali, mas o Mato Grosso ele ainda fica com poucas chuvas, ou talvez com pouco volume de chuva para dar essa confiança que o plantio pegue tração. É mapa climático, precisamos atualizar se vai continuar, mas olhando a foto de hoje, é isso que a gente tem de preocupação. E na última semana a gente trouxe essa manchete, uma análise da Earth Daily Agro, que traz ali um acompanhamento climático para safras, mostrando isso. A gente comentava sobre essa manchete, que é o menor ou o mais baixo índice de umidade dos solos do Mato Grosso em 10 anos, Vitor. Num ano de custos altos, o produtor não pode errar no plantio, ele deve estar com os cabelos de pé.
Quem tem cabelo, né? Quem tem, no Quem seu não... caso. Brincadeiras à parte, mas realmente, esse ano tem um agravante muito grande, que não é só o custo e o risco do plantio, Sim. é o risco da bola de neve, porque o juro ele é muito alto. Então, pedalar uma conta esse ano é diferente de fazer isso 2, 3 anos atrás, onde o juro era menor. Foi uma pressão a mais de recuperar isso lá na frente. Então, um olho no clima, né, e um olho na venda, eu acho que é o ponto-chave para tentar minimizar esses riscos e esse impacto que a gente vai tendo. E como é que vai vender mais com esse clima? Eu não vou. Exato. Mas também não preciso ficar, segurando 100% da safra. O risco na minha mão. Eu posso dividir esse risco com o mercado futuro. Eu acho que é aí que entra a jogada de conhecer, usar, explorar. Cotações do milho. Vamos fechar então o nosso programa? E eu vou fechar com você, viu, Alex? Como eu faço, né? Sempre aqui na NFM, desde já agradecendo a todos vocês, a Carla, né? O Dorigatti, você, né? Alexander Horta e esse pessoal todo simpático, sempre nos atendendo com muito carinho e nos ajudando a produzir um grande programa do agronegócios aqui no Mato Grosso do Sul. Me conta aí como anda o nosso milho de cada dia, meu amigo. Na B3, os preços encontraram certo fôlego na nova alta apresentada pelo dólar frente ao real, mas também de olho nos ganhos que o cereal registra no mercado físico, principalmente pautado pela demanda forte, em especial por parte das usinas de etanol, que têm demandado bem aí o produto brasileiro. Vamos às cotações lá na B3. Tem setembro fechando com alta de 0,03% a R$ 65,39. Novembro, R$ 68,25, uma alta de 0,25%, e janeiro de 2026, alta de 0,3% a R$ 71,39. Em Chicago, uma queda de braços entre oferta recorde da nova safra e demanda intensa pelo grão americano acaba deixando o mercado meio sem definição aí. Mas, nesse momento, a competitividade do milho dos Estados Unidos é forte e continua sendo um pilar importante para as cotações do cereal na CBOT. Além disso, o mercado acompanhou ainda as altas do trigo, uma alta importante de quase 1%, e também da soja e do farelo, que ajudaram aí o mercado do cereal no dia de hoje a encerrar em alta. Vamos ver então como fecharam os negócios lá em Chicago. Setembro, $4,03 por bushel, uma alta de 4 pontos. Dezembro, $4,21 por bushel, subindo 3 pontos mais 75. Março de 2026, $4,39 por bushel, uma alta de 3 pontos. Era o que eu tinha para vocês nesta edição, né? Estamos apenas começando a nossa semana, tem muita coisa para acontecer ainda. O meu abraço e eu volto daqui a pouco. A próxima edição está logo ali. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. Do agronegócio. Do agronegócio. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você e a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã com nossa equipe de jornalismo. Notícia.
Terça-feira, 9 de setembro, está começando o N Notícias com Fernanda Cessian, Paulo Barbosa e Cid Pinheiro, com análise das principais notícias do dia. Hoje, entrevistamos o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda. E no editorial, Paulo Barbosa analisa a derrota do partido de Milei na Argentina. Amigos da NFM, bom dia. Em nome de José Alcântara Gonzaga, diretora executiva da NFM, e de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação, agradecemos a sua audiência. Pois é, Fernanda Cessian, o governo Milei sofreu um revés nas eleições legislativas de Buenos Aires. Por que de Buenos Aires e não da Argentina? Buenos Aires, para quem não sabe, é a capital da Argentina, mas também tem a província de Buenos Aires. E essa eleição, ela restringiu apenas a província de Buenos Aires, que contém cerca de 40% dos eleitores da Argentina. Essas eleições é para definir a bancada de deputados federais e também senadores, né? Então, o presidente Javier Milei, que faz um contraponto com o peronismo naquele país, achava que fosse ter um bom desempenho. Até ele tinha dado entrevistas falando que essa eleição de agora seria o último prego do caixão do peronismo naquele país. Parece que ele não combinou bem com o dono da funerária e os peronistas tiveram cerca de 47% dos votos da bancada e Milei atingiu apenas 33% dos votos, né? Então, o Milei, que já vinha sofrendo, está tendo dificuldades no seu governo, com certeza absoluta as coisas vão ficar ainda pior. Na verdade, a economia argentina ela já vem num desgaste de longo tempo. Não dá para colocar só a culpa no Milei. A Argentina vem numa decadência há mais de 30 anos e a sua economia se encontra estagnada. E para piorar a situação do Javier Milei, a sua irmã Karina Milei, que é a mulher ali do dia a dia de Milei, enfim, a pessoa da extrema confiança, está envolvida num possível esquema de corrupção na compra de medicamentos e de medicamentos para pessoas com deficiência, o que ainda é muito pior, né? Então, agora o presidente Javier Milei, ele vive num dilema. Ele continua com a sua irmã, que é o braço forte, a cabeça pensante ali do seu governo, ou afasta a Karina Milei de seu governo. Então, o Milei tem esse imbróglio para resolver e para tentar minimamente acertar o seu governo nessa reta final. E quem saiu muito fortalecido nessa disputa foi o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, que é o líder da oposição e, com certeza absoluta, será quem vai disputar as eleições contra Javier Milei na próxima eleição, né? Enfim, então essa é a situação de Los Hermanos da Argentina nesse momento. E nós daqui do Brasil vamos torcer para que nossos irmãos argentinos consigam sair dessa situação que é ruim para todo mundo, né? Até porque o Brasil e a Argentina são grandes parceiros comerciais, apesar que quem está muito próximo hoje do Javier Milei é o Donald Trump, que tem o Javier Milei como seu principal aliado aqui na América do Sul. Então, Fernando, vamos ficar observando como que vai ser o desdobramento após essas eleições na Argentina, como que vai ser o governo de Javier Milei após esse revés que ele sofreu nessas eleições da semana passada. É bom lembrar que o presidente argentino promoveu um corte de gastos lá
mas isso afetou diretamente o trabalhador e a população mais pobre da Argentina. Um exemplo foi o corte de subsídios na energia, setor básico, e isso encareceu o serviço. Quem teve que pagar a conta foram os consumidores, além de outros programas sociais. Já está aqui conosco o entrevistado do dia, o secretário de Estado de Cultura, Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Secretário Marcelo Miranda, o Fernando ali já falou que você é do esporte. Eu quero começar essa conversa de hoje, esse bate-papo, primeiramente dizer da alegria e satisfação de ter você aqui, né? Você que é uma figura importante do governo, já foi do governo de Reinaldo Zambuja e agora é uma figura estratégica. É tipo um coringa ali no governo do Eduardo Riedel. Ô Marcelo, você também, aqui nós vamos falar tudo, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal, até porque o agente público, lá na frente, de repente, ele resolve ser candidato também a algum cargo eletivo. E a gente aqui da NFM, a Rádio do Agronegócio aqui do Mato Grosso do Sul, a gente acredita que para melhorar a qualidade da política, você precisa melhorar a qualidade do voto. E você melhora a qualidade do voto quando você conhece o histórico da pessoa. O que ela fez no passado, o que ela está fazendo, o que ela prospecta para o futuro. E a gente que é da mesma cidade aqui, a gente se conhece há muito tempo, eu sei que você é oriundo do comércio, né? Então você vai falar um pouquinho dessa origem da sua família do comércio aqui na capital Morena e vai falar também da sua atuação no esporte. Até porque, mesmo você, antes de exercer um cargo público, eu sempre via que você é um militante, é um apaixonado pelo esporte aqui do estado, enfim, do esporte, né? Ô, Paulo, cara, muito legal a gente começar a entrevista em relação a essas questões pessoais. Eu fico muito feliz. Tenho muito orgulho da minha trajetória, da minha família. Você colocou bem, né? Meu pai sempre mexeu com comércio, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu. E eu fico muito feliz de poder falar um pouco sobre isso. O meu pai foi um grande empreendedor, cara. Como era o nome dele? João Alberto. João Alberto. E é interessante porque ele começou a vida apesar de eu ter nascido aqui, eu nasci num boliche de beira de estrada, um mata-sede que é entre Maracaju e Jardim. Correto. O meu pai foi um baita do empreendedor. Ele viu ali uma oportunidade de montar um pouso de boiada, numa época que tinha muita comitiva, né? Tirando o gado do Pantanal, levando para o interior de São Paulo. Basicamente a pé sempre, né, o transporte de gado era por comitiva. E meu pai montou ali um pouso de boiada. Eu nasci praticamente ali. Minha mãe só veio em Campo Grande para eu nascer e voltamos para lá. Eu fiquei lá até os 7 anos, vivendo no meio do boliche, do comércio. Meu pai veio para cá, ele comprou ele só saiu de lá porque chegamos em idade escolar, né? Aí viemos para cá. Isso ainda na década de 70, 80? Isso em 75 ele veio, né? Eu já com 7, 8 anos. E montou uma padaria tradicional aqui em Campo Grande, espanhola. Ele comprou a espanhola, que era na 14, aí nós mudamos para Mato Grosso, perto da estação ferroviária ali, numa época boa da estação ferroviária. Não importava, né? Eu lembro quando chegava o trem, era uma festa, né? Era muito legal. Aí ficamos ali por muito tempo, até que montou a Dico, né? Na Mato Grosso, agora estamos com outra na Hiroshima. E isso é um praticar, eu sempre fui atleta, meu pai sempre estimulou muita gente a praticar esporte, eu vi nas categorias de base do operário. Eu falo que eu era um atleta de baixo nível. Você era o quê? Zagueiro, meia? Eu jogava de lateral esquerdo e volante. Tá certo. E aí, mas o meu negócio mesmo era handball. Fui pro handball eu joguei bem mesmo. Handball era mesmo. Você vai na época do William, então, mais ou menos. Então, olha que interessante, Paulo. Eu era juvenil. E o Miller, que não era Miller, era Toninho. Sim. Né? Porque o Miller, na verdade, era o irmão dele, que jogava no México.
E o Toninho era júnior, ele era o titular e jogava de volante no Júnior do Operário, e eu já de olho de mudar de posição? Não, mudar de idade, né? De passar pro Júnior, eu quero ficar com o Toninho, dá pra gente disputar a vaga ali, né? E aí o Miller, o irmão dele, que conhecia o Tele, levou o Toninho, né? Então o Toninho para São Paulo para fazer um teste. Cara, o Tele, né, mágico, Craque, né? O né? cara craque, a hora que ele viu o Toninho, né? Então o Toninho falou, cara, não, você vai ficar, só que é o seguinte, você não é volante, não, você é atacante. E mudou a posição do Miller, pô, e virou o que virou, Até né? pela velocidade dele, né? Acho que acompanha futebol, né? Sim. Aí fiz faculdade de educação física, querendo ser técnico em handebol. Fui técnico em handebol, fui vice-campeão brasileiro, disputei o Campeonato Paulista há vários anos. Foi uma fase muito bacana da minha vida. Fui para a universidade, fiquei 27 anos dando aula na universidade, 22 só na UCDB. Eu só deixei a universidade quando o então governador Reinaldo Zambujo me convidou para assumir a Fundesporte. Ô Marcelo, mas antes de a gente entrar nesse assunto aí, mais da sua atividade que você exerce hoje dentro do governo, você falou do seu pai ali na região de Jardim, de Maracaju, né? Você falou na questão do pouso de boiada. E aqui você está na rádio do agronegócio, entendeu? E eu vi que no seu status, no seu celular, você tem ali uma foto com um cavalo. Essa relação com o campo também, como é que é? Fala só um pouquinho pra gente. Cara, isso aí foi uma coisa muito bacana, cara. O meu pai faleceu faz 12 anos, né? E aquela história que muitas famílias aqui no estado têm, né? Daquela família que tinha grandes extensões de terra e foram perdendo, né? Certo. E meus avós, tanto lá do meu pai como da minha mãe, não deixaram nada. E era uma frustração muito grande do meu pai. Meu pai sempre gostou muito do campo, da fazenda. E antes do meu pai falecer, uns 15 anos atrás, a gente conseguiu comprar uma fazenda aqui em Rochedo. E a gente sempre, sociedade, eu, meu irmão e minha irmã, a gente tem a sociedade em todas as nossas áreas, né? Na padaria, na academia, temos uma academia. Muito E bem. a gente comprou essa fazenda que a gente cria gado ali, a gente faz engorda de novilha, uma fazenda bem estruturadinha, bem piquetada. E a gente cria ali cavalo pantaneiro. Aquele ali é o meu garanhão, infelizmente já morreu. Um cavalo. Que raça que era? Pantaneiro. Ah, o pantaneiro. E era fora de série. E aquela foto eu não consigo mudar aquela foto, ela tem um valor assim afetivo para mim. Quem bateu foi um grande amigo meu que trabalhou comigo muito tempo na Fundesporte, faleceu muito cedo, o Estopa. Luiz Antônio Estopa trabalhou comigo muito tempo, meu companheiro de 30 anos de conselho, de universidade. E faleceu muito cedo. E ele bateu aquela foto, ele tinha muito orgulho da foto, sabe? Quando eu botei no WhatsApp, ele achou o máximo. E ele faleceu, eu não consigo mudar, né? Então tá Muito sempre bem. ali. Tem um valor sentimental, né? Tem uma história ali por trás. Então a gente tem uma ligação muito forte com o agro, né? Com esse agro pujante aqui do Mato Grosso do Sul, né? Que é referência para o Brasil. Muito bem. E você trabalhou num governo onde o governador é uma pessoa ligada ao agro. Vamos falar um pouquinho de Reinaldo Azambuja, né? Mas a sua trajetória impactante dentro do governo foi no esporte. O Alísio, você ficou mais de 8 anos. E o Reinaldo, ele tem essa sensibilidade para o esporte ou o negócio dele é só o agro? Fala um pouquinho pra gente aí. Olha, eu considero duas figuras incríveis, né, da gestão, né? O Reinaldo e o Riedel, que são pessoas fortemente ligadas ao agro. E eu vou ser sincero para você, foi a primeira experiência pública de gestão quando o Reinaldo me convidou. Cara, e aí eu chego no governo, pô, e encontra lá Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel, os caras fortes no agro, né? Eu falei, cara, eu mexendo com o esporte numa época de extrema escassez de recursos, né? Você lembra, 2015 foi uma das fases mais difíceis da história do Mato Grosso do Sul, o governo praticamente quebrado. Falei, cara, eu tô ferrado, eu tô entrando numa fria aqui, porque os caras ligados ao agro, né? Sem recurso. E Paulo, foi uma coisa incrível, cara. A visão que eles têm do todo é uma coisa impressionante. Eu lembro das primeiras conversas que eu tive, eu aprendi muito gestão com o Riedel. Certo. A primeira conversa que eu tive com os dois, né? Inclusive me orientando de não se preocupar só com o alto rendimento, se preocupar.
O Reinaldo, lembra, o Reinaldo falou assim, ó, eu quero que você faça programas de esporte, principalmente para as áreas de vulnerabilidade social. Certo. Cara, olha que coisa bacana. E a gente fez, cara, nós criamos programas de alto rendimento, de bolsa, de apoio às federações, mas criamos um programa de esporte para as áreas de vulnerabilidade social. Política social pura, né? Política social pura. Então, cara, são incríveis mesmo e foi uma experiência fantástica e ainda bem, eu estava totalmente enganado sobre essa primeira impressão que eu tive. Fala, Fernandinho. Antigamente, a causa animal não era bem vista pela população. Quando você trabalhava com animais, com castração e esses assuntos, muitos falavam com muita gente no hospital, no posto de saúde, nas filas, e vocês castrando animais. E hoje essa visão mudou, fortaleceu muito, tanto é que vários parlamentares passaram a atuar na área, e você desenvolveu, acredito que seja o maior programa do governo que já teve até hoje de castração. Como que foi entrar nessa área e os desafios? Olha, Fernando, realmente essa foi uma das pautas que mais me impactou, né? Que mais me sensibilizou. E é uma questão muito complexa e você tocou num ponto-chave, né? Não é só uma questão afetiva em relação ao pet, que muitas vezes as pessoas pensam. Aí é uma questão de saúde pública seríssima, né? Além da questão da crueldade, do abandono de animais, tem uma questão muito séria aí que é a saúde pública, né? Nós temos aí uma série de doenças causadas por animais abandonados que afetam diretamente o ser humano. E nós criamos esse programa que é um dos maiores programas, é o maior programa da história do Mato Grosso do Sul e é um dos maiores programas no Brasil de castração. Foi uma pauta que me sensibilizou muito, porque nós temos uma realidade cruel, né, de abandono. Temos as protetoras que fazem um trabalho incrível, cara, e muitas vezes são tratadas como maluca, né? Tiram do próprio bolso. Tiram do próprio bolso, você vai na casa delas, tem 50, 60, 70 animais, cara. Eles cuidando, fazendo, na verdade, o papel que o Estado deveria fazer. O Estado, que eu digo, o Estado ou o município, né? O poder público deveria fazer. Então, isso me sensibilizou muito. E aí a gente começou a estudar e trabalhar em cima dessa pauta. Temos o Carlos Eduardo, que é o nosso superintendente, que é fantástico. E nós desenvolvemos um programa capitaneado pelo Carlos Eduardo aí, que é a Caravana da Castração, porque nós temos 3 pilares, né, que é acolhimento, recolhimento dos animais, apoio às protetoras, que elas precisam ter apoio, a gente criou um programa, estamos fazendo todo um cadastramento delas para que elas possam receber recursos, e a castração. A castração é um sucesso, já começou, foi um processo longo de preparação, junto com o Conselho Regional de Veterinária, atendendo todas as normas. É uma caravana que a gente chega na cidade. Existe um cadastro prévio, é importante que as pessoas entrem no nosso site lá, façam um cadastro prévio no SIGPET. E aí chegou no dia, vai estar agendado a castração dos teus animais. Você pode castrar até 3 animais. As protetoras cadastradas podem castrar, se eu não me engano, até 15 animais, é um número maior. Cara, é uma coisa muito bacana. O cidadão chega ao teu animal, ele passa por uma triagem, vê as condições de saúde, é anestesiado, estando em condições de fazer a cirurgia, é anestesiado, passa pela castração, tanto machos como fêmea. Não é castração química, tá? É uma castração cirúrgica mesmo. Vai para uma salinha de repouso, isso tudo dentro do ônibus. É muito bacana. É o castramóvel, né? É o castramóvel. É um ônibus, né, para a gente poder fazer essa coisa itinerante. E aí vai para a sala de repouso. Quando ele se recupera, ele já recebe a roupinha, né, ou o colar, dependendo da raça, né, ou a roupinha cirúrgica ou o colar, e recebe o kit de medicamentos, né, pós-operatórios, e vai para casa. O ônibus fica 2, 3 dias em cada cidade, nós já estamos com uma caravana já correndo a todo vapor. E fica um serviço de atendimento veterinário na cidade por mais 15 dias, caso haja alguma intercorrência em relação à cirurgia. Então, foi muito bem pensado.
E é um sucesso. E eu me lembro, quando eu estava fazendo uma pauta dessa um tempo atrás, uma motociclista em Ponta Porã foi desviar de um cachorro na rua, sofreu uma queda, né? Bateu contra uma árvore e faleceu. E a gente sabe que a castração, além de tornar o animal mais dócil, evita várias doenças, ele não vai fugir para procurar fêmeas na rua, né? E também essa questão do abandono, até porque um cachorro vai ter várias crias por ano e pode perder Esse o controle. e a grande questão, Fernando, é o aumento da população, né? Então, é uma progressão geométrica, na verdade, né? Tem raças aí né, que procriam vários, né? 5, 6, né? Então, é uma progressão geométrica. Então, a questão da castração ela é fundamental. É a questão emergencial para que você tenha um controle desse aumento populacional. É fundamental. Para finalizar esse assunto, nós estamos transmitindo para mais de 22 cidades nesse momento. Dá um aviso para qual vai ser a próxima cidade, como a pessoa tem que... Você já falou como tem que proceder, mas quais são as próximas cidades no radar? Nós já fizemos toda essa região aqui do Pantanal, toda não, grande parte da região do Pantanal, começamos em Miranda, e essa trajetória, Fernando, foi escolhida em função dos índices endêmicos. É importante que se diga isso. A gente começou em Miranda. Não foi aleatório. Não foi aleatório. Passamos por Corumbá, Ladário, está agora na região do Bolsão, está ali em Três Lagoas, vai fazer a região. O que é importante? Que as pessoas entrem nas nossas redes sociais, né, para ver a programação quando vai passar na sua cidade. E dias antes, a gente disponibiliza, foi desenvolvida uma plataforma, né, a Superintendência de Proteção Animal fez um trabalho fantástico, desenvolveu junto com a 7 Dias do governo uma plataforma que se chama SigPet, em que você entra lá, né, você recebe todas as orientações, as condições que o seu animalzinho tem que estar para fazer a castração, e você faz um pré-cadastro, e aí você faz um agendamento. Então você já vai saber o dia e a hora que você vai ser atendido na sua cidade. Você ouvinte, então é importante se conscientizar, acompanhe nos sites, né, nas notícias, e é muito importante essa castração. O cachorro não sofre, o gato não sofre, só faz bem para ele. Fernando, só para a gente fechar uma questão interessante até, eu discutia muito isso lá com a superintendência, que a gente teria que fazer paralelo a oferecer o serviço, uma campanha de conscientização. Porque nós somos um estado muito conservador, né? E as pessoas, vai mutilar o meu animal e tal. Sim. É impressionante como já existe uma conscientização da população nesse sentido. A procura pela castração foi uma coisa impressionante. Muito bem, estamos conversando aqui com Marcelo Miranda, secretário de Estado aqui do Mato Grosso do Sul. Marcelo já falou um pouquinho de esporte, já falou um pouquinho da sua atividade no comércio, né? É importante você, ouvintes da NFM, saber esse histórico, porque que o Marcelo hoje ocupa essa parte importante. Na Fundo Esporte, ele priorizou os jogos escolares, a ampliação do Bolsa Atleta, a construção e reformas de ginásios. Secretário, agora você está com outro desafio, né? E aí, essa sua pasta é a pasta que ali dentro está os grandes festivais aqui do Mato Grosso do Sul. Quero que você fale um pouquinho de como que tem avançado, principalmente esse festival de inverno de Bonito, e fala um pouquinho também do Festival da América do Sul, que é um festival importante, né, que hoje em dia é um dos mais importantes do Brasil. O Paulo, quando eu fiquei no esporte 8 anos, né? E o governador me deu essa oportunidade, ampliou, né? Para essa secretaria grande, né? Que tem cultura, tem turismo, tem essa questão da proteção animal, tem economia criativa, é uma secretaria muito grande. E um dos grandes desafios que eu encarei, né? Até pela visão do governador, foram as realizações dos festivais. Por quê? O governador ele tem uma visão impressionante do mundo, né? Ele tem uma preocupação muito grande, assim, de todas as ações nossas gerar renda para a população. Certo. Então, o desafio que a gente teve, dado por ele, foi dar uma repaginada dos nossos festivais para que ele realmente seja um instrumento de geração de fluxo turístico.
consequentemente gerar renda para a população. Então a gente fez uma série de ações assim que eu não tenho dúvida que mudou completamente os dois festivais. Hoje a nossa meta é tornar esses dois festivais como um dos principais festivais do Brasil, né? A Fundação de Cultura tem um trabalho fantástico ali, capitaneada pelo Edu Mendes, pelo Carlos Heitor, e a gente tem discutido muito isso. Então, nós fizemos algumas ações. Bom, primeiro a gente repaginou o festival, né? Quem acompanha o festival viu a mudança de cenário, de cenografia, de estrutura, né? A gente realmente colocou o festival numa estrutura que ele merece. E fizemos, isso é um cuidado muito interessante, que era uma reivindicação, nós fizemos o lançamento de todos os festivais com 4 meses de antecedência, nas grandes feiras de turismo nacionais. Divulgaram bem. E é interessante, Paulo, que a gente inverteu essa lógica. Nós fazíamos um festival que era basicamente os dados da Funditur, né? Mandar um abraço para o Bruno, que é o presidente da fundação, nos mostram que os festivais anteriores, eles tinham fundamentalmente o sul-mato-grossense. E nós tivemos um aumento significativo de 80 para 110 mil pessoas no Festival de Bonito, por exemplo. E esse aumento aconteceu atraindo o turista de fora do estado, graças a esses lançamentos prévios aí que a gente fez. O secretário Marcelo, e o festival de inverno, é bom explicar que não acontece só shows musicais. Fala um pouquinho pra gente o que acontece junto ali, além dos shows importantes, né? Que oportuniza também o cantor aqui da terra, né? Após o intervalo, você vai falar sobre o que aconteceu, o que tem de importante além de shows. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, Moacir Lacerda está mandando um oi aqui no WhatsApp. Nossa, é um gênio, né? Um gênio da cultura. Viva do esporte em MS. Também o César Guerreiro e Jairo Luiz estão mandando abraço. Pelo Facebook, Sandro Silva, a Josi Alcântara Gonzaga está nos acompanhando. A nossa diretora geral aqui da NFM, está na escuta aqui do secretário Marcelo. Parabéns aí pela estrutura, viu, Josi? Franciele Nakazone, Braulio Fazeto. E se você também quiser mandar seu recado, você pode nos acompanhar pelo Facebook Rádio NFM Agro ou pelo WhatsApp 67996159393. Já coloca esse telefone na sua agenda, porque por aqui você também conversa com toda a nossa programação, pede até sua música para o Lúcio Ferrari, 67996159393. São 7 horas e 29 minutos, nós vamos para o intervalo e já retornamos com a nossa... Adiantou o agronegócio. Agora, em Dois Irmãos do Buriti, Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, que você encontra sal branco, suplemento mineral, rações, milhos, medicamentos veterinários e modificador completo para o seu gado. Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, na entrada da cidade, em Dois Irmãos do Buriti. Aguardamos a sua visita. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Enpasa está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas, e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a gente. Para produzir cada vez mais, tem que aguentar a pressão. A Comagram tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Comagram, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina.
Primavera florescendo, dias leves ao seu lado. Aqui no Nutri Shopping Supermercado. Aproveite a nossa terça do suíno. Bisteca suína, 17,99. Costela suína Seara sem pele, 22,98. Pernil suíno, 16,98. Linguiça suína toscana Aurora, 16,99. Paleta suína, 15,98. Válidas para 9 de setembro. Nutri Shopping Supermercado. Cada dia mais perto de você. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Do agronegócio. Se é novidade. Pra chorar eu choro. Toca. Pra chorar eu choro. E me pago antes que eu sou de aço. Toca. Pra ele. Tá legal. Eu vou pra ver a máquina de você. Isso não é medo de te entender. Os principais lançamentos estão aqui. Ela tá aqui. Mais atualizada do Brasil. Do romântico. Ao batidão. Tá na N. Tá legal. Esta é a 93.3. NFM. Campo Grande Região, a rádio do agronegócio. Emissora do grupo Gonzaga de Comunicação. NFM, a rádio do agro. Você muito bem informado. N Notícias. 7h34. O N Notícias está de volta e nós prosseguimos com a nossa entrevista com o secretário Marcelo Miranda. Secretário Marcelo, fala para nós aí o que aconteceu em paralelo também, além dos shows. E depois eu quero que você já responda na sequência, o que os prefeitos, os gestores precisam provocar a secretaria para que também esse tipo de ação chegue lá, que desenvolva o turismo, a cultura. Como que é essa provocação? Tem que partir do gestor ou não? Paulo, primeiramente em relação aos festivais, né? São festivais multilinguagens, né? A gente trabalha praticamente todas as manifestações culturais, variando, claro, de acordo com a característica da região ali de Corumbá, do Pantanal, para Bonito. Mas o forte é teatro, circo, dança, gastronomia, né? Então, é um festival que a gente celebra toda a nossa cultura. A gente tem insistido muito isso para pessoas. Os shows realmente atraem muita gente, né? Correto. Mas o grande barato do festival é que a cidade inteira respira cultura. Então você está andando, tem uma apresentação de uma banda, uma marchinha, tem desfile de moda, tem circo, tem teatro. Nós trouxemos algumas inovações para o festival. Nós trouxemos música clássica, que é emocionante. Dentro da igreja, né? Eu vi. Isso, é a Catedral Erudita, é um projeto que a gente lançou em Corumbá em 2023, um sucesso fantástico. Muito bem. E interessante, nós temos uma música erudita, uma música clássica aqui no Mato Grosso do Sul, que é de muita qualidade e não tem espaço de circulação. Então a gente criou no festival essa oportunidade. Tem a gastronomia, que é uma coisa muito bacana, os desfiles de moda autoral do Mato Grosso do Sul. Maravilha. Então são todas as linguagens celebrando a cultura sul-mato-grossense. Muito bem. E desculpa, em relação a essa outra parte que você colocou, que é muito importante,
nós temos dado suporte para as secretarias, e é interessante, Paulo, que muitas secretarias municipais seguiram o modelo do Estado, criando a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. E são áreas muito correlatas, né? Hoje a gente sabe que, tirando esses grandes atrativos, como Bonito, como o Pantanal, né, que levam uma bandeira muito forte, os principais eventos geradores de fluxo turístico nos municípios pequenos são eventos culturais e esportivos. Você pega uma corrida de bike, por exemplo, assim, ó, que uma corrida de rua, você leva 1.000 pessoas tranquilamente. Isso movimenta tudo o comércio, né? Cara, a gente tem vários exemplos no estado de corridas de rua, de pequenos eventos culturais, de shows, de teatro. Lembro do motociclismo, né? Motocross. Motocross, velocross, são eventos que você consegue. Então, nós temos trabalhado muito com as prefeituras, Paulo, porque nós temos duas formas de trabalhar. Eu, particularmente, ao invés do grande festival, esse grande festival é emblemático porque ele tem a ideia também de vender a imagem do Mato Grosso do Sul para fora. Mas a geração de fluxo turístico contínuo ela é muito importante. Então, a gente tem sentado com os secretários municipais, oferecendo para eles uma assessoria para ele criar um calendário. Esse mês vai ter uma corrida de rua, mês que vem vai ter uma corrida de aventura, vai ter um mountain bike, vai ter um show, né? Vai ter uma feira de economia criativa, né? Nós temos ali a Superintendente de Economia Criativa com a Luciana Zambuja, que tem feito esse trabalho de valorização dos nossos criativos, né? Então, existe essa complexidade, essa grande variedade de opções que a gente tem para gerar fluxo turístico contínuo. Eles entram na sua pasta? Rodeio, Clube do Laço. Olha, eu fui para... O esporte mais tradicional, O laço comprido, eu considero que é o esporte genuinamente sul-mato-grossense. Né? E a gente fez um trabalho desde 2015, assim, que super... para você ter uma ideia, eu fui para Carapó numa quarta-feira, né? Começando a festa do laço lá. Fui na abertura. E eu queria ficar até sexta. Paulo, olha que loucura. De quarta para sexta, eu não consegui hotel na região. Não é só em Carapó, na região. Juti, eu não consegui hotel em função da exposição e da festa do laço. Então, quer dizer, é isso que a gente precisa, né? Ver esses eventos não só como entretenimento, como uma opção de geração de renda para a população. Muito bem. Secretário Marcelo Miranda, além de gestor eficiente, que você já está em 2 governos, do Reinaldo e agora do Eduardo Riedel, você também é um agente político, né? A seguinte pergunta para você: se você for convocado pelo governador Eduardo Riedel ou pelo seu líder também, Reinaldo Zambuja, candidato forte para o Senado no ano que vem, para disputar as eleições do ano que vem, você que já é suplente de deputado, muita gente não sabe que o Marcelo é suplente, ele foi convocado de última hora na eleição passada, teve um baita desempenho, mas ficou de suplente. Se você for convocado, você vai estar disputando no ano que vem? Paulo, eu sou... O esporte dá isso, né? Eu sou de time, de equipe. Nós temos 2 grandes objetivos, que é a reeleição do governador Eduardo Riedel e a eleição do ex-governador Reinaldo para o Senado. E por convicção, tá? Eu acho que o Mato Grosso do Sul merece dar continuidade nesse projeto que foi implantado desde 2015. Então, essa é a nossa grande meta da nossa equipe toda. Eu estou curtindo muito o que eu estou fazendo, essa oportunidade de você atuar como secretário, que realmente faz entregas, que se aproxima das pessoas. Eu falo muito, Paulo, que essa minha experiência desde bolicho, de padaria, né? Meu pai sempre teve com muito... sempre nos cobrou muito essa questão do servir ao outro, né? E essa função de secretário, realmente, assim, você consegue servir, atender a população. É o nosso foco agora. Agora, eu estou à disposição, sim, né? Já tivemos uma experiência que foi boa, apesar de última hora, desorganizado, foi muito boa em termos de resultado. Mas isso é assunto para o partido. Eu vou estar sempre à disposição. Lembrando que a nossa grande meta é a reeleição do governador, que eu acho que o Mato Grosso do Sul merece, né,
o nosso governador reeleito e o Reinaldo Azambuja no Senado. Muito bem. E se o governador Eduardo Rido falar, Marcelo, você precisa estar no PP, meu partido? E o candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja, também, que foi seu chefe durante 8 anos, falar, Marcelo, você precisa estar no PL. Como é que vai ser a decisão do secretário Marcelo? Hoje eu estou no PSDB e estou por convicção, viu, Paulo? Estou há mais de 15 anos no PSDB, quase 20 anos que eu estou no PSDB. Eu entrei pelas mãos da então senadora Marisa Serrano, né, que assim, eu tenho uma admiração muito grande. E eu realmente me identifico com os princípios do PSDB. Né? Eu acredito que nesse momento de polarização, às vezes até absurda da nossa política, eu acho que o PSDB tem um papel muito importante. Mas eu sigo esses nossos dois líderes, né? Tanto o Reinaldo como o Riedel, o que eles determinarem eu vou cumprir, porque eu acho que time tem que ser assim, né? Desde a minha época de handball, minha época de operário, a gente sempre se coloca à disposição do técnico. Maravilha. Né? Se tiver que ir pro gol, vamos pro gol. Tá. Conversamos nessa manhã de terça-feira com o secretário Marcelo Miranda. Você conheceu um pouquinho da história do Marcelo, da vida pessoal do Marcelo, do que ele está fazendo, enfim, dessa figura importante do governo de Eduardo Riedel. Marcelo Miranda, quero deixar os microfones da NFM, a Rádio do Agro, à sua disposição. O Fernando quer complementar na sequência. Paulo, antes de finalizar, a gente quer mandar um lembrete que a partir de amanhã acontece um grande evento da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. E amanhã, a partir das 14 horas, na abertura, o Marcelo Miranda é um dos palestrantes, vai falar sobre cultura. Qual que é o tema? Fernando, quero até parabenizar o nosso presidente Daniel, né? Ele está realmente dando um gás muito grande para a União das Câmaras, e a gente vai estar lá falando, né, especialmente para os vereadores, porque não adianta, né, a gente fazer uma gestão a nível de Estado sem essa aproximação com os municípios. Essa é uma grande preocupação que o governador Eduardo Riedel tem, né, dentro do princípio aí do municipalismo, da gente realmente atender expectativas dos municípios. E a gente vai falar um pouco sobre a importância, né, da contextualização da política no município, que é onde realmente a coisa acontece. Às vezes o prefeito fica muito preocupado com essa questão de shows, só de shows, né? E a cultura é muito mais do que isso, né? Nós temos que ter um olhar especial para o nosso patrimônio cultural, né? Nós temos no Mato Grosso do Sul uma questão histórica muito importante, então a gente vai fazer esse alerta para que os vereadores, né, levem para os seus municípios uma preocupação muito maior em relação à estruturação da política nos seus municípios. Também está confirmado para abertura amanhã a partir das 14 horas o ex-governador Reinaldo Azambuja, e na sexta-feira eu, Fernanda Cessian, estarei fazendo a minha participação sobre oratória, e o meu companheiro de bancada, Paulo Barbosa, falando sobre excelência na política. Mas esse assunto a gente vai tratar melhor amanhã com o convidado, que é o presidente da União das Câmaras de Vereadores, Daniel Júnior. Secretário Marcelo Miranda, agradecemos a sua participação nessa manhã de hoje na NFM, a Rádio do Agronegócio do Mato Grosso do Sul. Quero deixar os microfones à sua disposição para suas considerações finais. Agradecer a oportunidade, tenho muito prazer em participar de entrevista, Paulo, ainda mais assim com vocês, que eu tenho uma consideração muito grande. Parabéns à NFM, e eu acho que é uma obrigação nossa, é uma forma de prestação de contas para a população do que a gente tem feito. Então, obrigado pela oportunidade, e a gente se vê lá no encontro da União das Câmaras. São 7 horas e 46 minutos. Antes de finalizar, só mais um recado. Está sendo bem acompanhado a nossa entrevista. A Lisa Rodrigues mandou um elogio aqui.
Poxa, deu pau aqui, hein? Né? Não tem sentido de fazer você bota um coloca ele para isso, por isso, né? Então é assim, você traz a orelha também de atitude, tem mais aumentar para pedir para ajuda, para a próxima coisa do que essa mesmo. A vontade, principalmente. Está também você. Para quem está pensando no princípio, doutor, que eu mas é um assunto que está falando, Fernandinho, principalmente do social, pessoa acreditar, sair de casa, evitar voltar, pessoa tem pessoa, não deixa ela rapidamente, no Brasil, fazer de coisa, e atualmente, e vai na prática do esporte, enfim, qualquer atividade para a pessoa sentir a prazer, não sentir mal, apatia, todos esses são indicativos, né? Então, a pessoa está iniciando um processo depressivo, né? Claro, tem os clássicos ali, que dói com transtorno, tem frequência, dificuldade para dormir, crise de ansiedade, tristeza emocional, são as situações mais clássicas. Eu acho que para a gente dar uma felicidade, principalmente com a prosperidade, que a gente não falar sobre o que mais? Você tinha separado o outro no final, qual que era? Então, para a família, né, os amigos, pela isso, eu tomo, pela prazer, atividade, sentimento, prazer, isolamento social, pela questão fazendo doação, bom momento, para a gente, então, e oferecer, não oferecer. Mas se Deus visualiza por a vida, já. Vamos falar de coisa, está acabando já aqui, tem mais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito obrigado, Cid Pinheiro, pela sua participação. São 7 horas e 52 minutos. Paulo Barbosa, uma pesquisa em São Paulo, mostra Simone Tebet liderando a pesquisa para Senado. Ô, Fernando, não é de estranhar que a Simone esteja bem colocada em São Paulo, né? Até porque ela é uma das figuras mais importantes no governo Lula.
A Simone é uma figura experiente da política, que tem dado a sua contribuição importante para o governo Lula, e ela também é filha nada menos do senador Rames Tebet, né? Para quem não sabe, o Rames já foi governador aqui do estado, por um período pequeno, mas foi. E senador importante aqui do Mato Grosso do Sul e também do Brasil. Então, a Simone, ela tem todo esse estofo político, uma figura preparadíssima e, com certeza absoluta, algum cargo eletivo ela vai estar disputando nas eleições no ano que vem. Não sabemos se vai ser por São Paulo ou por Mato Grosso do Sul, onde que ela tem um domicílio eleitoral, né? Então, se ela for disputar por São Paulo, ela vai ter que fazer essa mudança no seu domicílio e os números mostram que ela tem a possibilidade de virar senadora pelo estado mais importante, da economia mais forte do Brasil, pelo estado de São Paulo. Para fazer uma leitura aqui da pesquisa, Simone Tebet liderando com 22%, em segundo lugar, Fernando Haddad, terceiro, Eduardo Bolsonaro, e tem mais alguns outros aqui. Mas o que é curioso é que a possibilidade de Simone Tebet se lançar candidata ao Senado pelo MDB aqui em Mato Grosso do Sul não foi muito bem-vinda pelo partido. Na verdade, aqui o MDB, hoje, podemos dizer que ele está sob o comando ali, né, do governador Eduardo Hidalgo. O MDB já manifestou que vai estar junto com o governador, e se vai estar junto, não vai ter candidato, né? Então, isso enfraquece as articulações da Simone. Então, ela provavelmente vai tomar a decisão, eu acredito, de repente disputar por São Paulo, até porque ela não tem o apoio do seu partido. E quando você faz uma disputa com o seu partido não puxando a corda para o mesmo lado, complica o desempenho na eleição. Lembrando que também um motivo que causou rejeição é o apoio ao PT, tendo a Simone candidata ao Senado, teria que pedir votos também ao Lula, e grande parte do MDB não aprova essa ideia, né? São políticos mais posicionados à direita. Na verdade, aqui o Partido dos Trabalhadores e o MDB são adversários históricos, né? Então, o MDB local... Vale lembrar a diversidade histórica entre André Putinelli e Zeca do PT. Sim, exatamente. Os dois sempre disputando, né, espaço na política, que é a hegemonia da política. Isso causou esse distanciamento do MDB ao PT. Então, as figuras importantes aqui que comandam o MDB acham que o eleitorado do MDB não vota no PT. Então, por isso que tem essa adesão ao governo, de apoio ao governo Eduardo Hidalgo para sua reeleição no ano que vem. Eduardo Hidalgo ganha mais um reforço com o PSD, declarando que vai apoiar a reeleição ao governo. Apoio importante, Fernando. O PSD é um partido muito estruturado em nível de Brasil, né? Não é tão forte aqui no Mato Grosso do Sul, mas tem o senador Nelsinho Trades, que vai para a reeleição, né? Então, tem também o deputado estadual Pedro Oceano Neto, e todo o apoio é importante para esse fortalecimento da chapa do Eduardo Hidalgo para a disputa do ano que vem, né? E o próprio vice-governador Barbosinha, também no PSD. Também. E em nível de Brasil, quem preside o PSD é o Gilberto Kassab. Eu até avalio que o PSD pode ser o fiel da balança nessas eleições do ano que vem, tanto para um lado como para o outro, tanto para o Lula ou quem vai fazer oposição ao governo Lula. Porque o Kassab hoje, antigamente, Fernando, tinha a chamada iminência parda. Aquela pessoa que não exercia um cargo importante, eletivo, mas que tinha muita influência sobre a política local, né? E hoje eu falo que a iminência parda da política brasileira chama-se Gilberto Kassab. Tem um poder político, principalmente de bastidores, de decisão, muito forte. Então, o PSD vai ser um partido muito cortejado, tanto pelo presidente Lula, quanto pela oposição que vai fazer a disputa contra o atual presidente no ano que vem. Apesar de toda essa força do PSD,
Foi publicado no jornal Correio do Estado até uma possibilidade de Pedro Oceano Neto sair da legenda por ver uma possível falta de competitividade da legenda aqui no Estado. Na verdade, todos os parlamentares que vão disputar as eleições, tanto no âmbito federal ou estadual, eles começam a fazer contas, né? Não você pode ter dificuldade, mesmo você tendo muitos votos, se a sua chapa que você montou não tiver candidatos que coloquem votos nessa chapa, nessa coligação. Então, o Pedro Oceano está fazendo contas nesse momento. E se ele vê que vai ter dificuldade, com certeza absoluta ele deve fazer a disputa em outro partido. Da mesma forma que o PSD, partido aqui comandado pelo Paulo Duarte aqui no Estado, o próprio Paulo Duarte pode deixar a legenda e filiar em outro partido onde ele tenha mais condições de garantir a sua reeleição. Apesar da notícia, é importante ressaltar que Pedro Oceano Neto negou e disse que tudo não passa de especulação. Segundo ele, estou no PSD e vou continuar no partido. Bom, o que ele vai tentar fazer, Fernando, é chamar lideranças políticas, né, para estar se filiando ao partido e disputando as eleições. Se ele conseguir fazer esse movimento e fortalecer a chapa, pode ser que ele dispute dentro do PSD, mas isso também não é uma situação fechada, lacrada, que ele vai disputar no ano que vem e possa ter dificuldade na sua reeleição. São 7h59. Eu e o Paulo Barbosa ficamos por aqui hoje. Amanhã nós retornaremos. A entrevista do dia será com Daniel Júnior, o presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. O Eni Notícias continua com Cid Pinheiro trazendo o quadro Operação Combate. Cid Pinheiro, é com você. Muito bem.